Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Escola das Máquinas. O tema do nosso vídeo de hoje é circuitos hidráulicos. Vamos aprender fundamentos de hidráulica aplicada, claro, a máquinas e equipamentos móveis. Vem comigo. Quando a gente fala de hidráulica, nós estamos pensando na forma como os fluidos se comportam. No equipamento existem vários tipos de fluido com aplicações distintas, mas nós vamos nos concentrar nas funções hidráulicas do equipamento e como se comportam também os componentes. Vamos dividir em 5 partes do circuito hidráulico, desde a sua geração até a sua atuação, até o seu comando. E aí, entendendo o conceito de cada ponto, depois nós vamos associá-los num diagrama hidráulico. Vamos ver isso aqui no quadro. Mas, antecipando, vamos falar primeiro desses 5 grupos que nós vamos separar os nossos componentes do circuito hidráulico. A primeira parte do nosso circuito se refere ao reservatório. Visto que o óleo ele precisa ser armazenado, nós temos um reservatório para cumprir esse papel. Dentro do reservatório, o óleo vai ficar armazenado e alguns sensores vão controlar a sua temperatura, seu nível, que vão interagir com o operador através da utilização do óleo. A gente vai conseguir entender o comportamento do óleo dentro do reservatório com as informações desses componentes. Em resumo, o papel do reservatório é armazenar o óleo hidráulico para que depois ele possa circular no restante do circuito. A segunda parte tem a ver com a geração do deslocamento. Estamos falando dos componentes que têm a responsabilidade de succionar, de puxar o óleo do reservatório e disponibilizar com a vazão constante ou variável para o circuito hidráulico. O componente principal que tem a responsabilidade de gerar esse movimento é uma bomba. Nós vamos comentar melhor quando formos para o diagrama hidráulico. Mas, em resumo, a bomba vai succionar o óleo armazenado no reservatório e disponibilizar isso para o circuito hidráulico numa vazão que pode ser constante ou variável. Isso depende do modelo de bomba e do modelo do circuito que a gente está utilizando. Passando pela bomba, esse óleo ele precisa passar por um processo de filtragem. Por quê? Algumas partículas elas acabam se armazenando no reservatório por conta do seu abastecimento, talvez na troca do componente, com a circulação do óleo dentro do circuito, algumas peças de desgaste. Isso resulta no acúmulo de partículas. E essas partículas, quando não filtradas, comprometem o circuito hidráulico por completo. Seus atuadores, seus dispositivos de controle não vão desempenhar o papel que eles foram condicionados para fazer. Isso vai gerar condições de pressão, de temperatura que o sistema não deseja. Então, por isso, nós precisamos de um processo de filtragem. Essa é a terceira parte do circuito. Vamos comentar também no diagrama como funciona a filtragem do óleo no circuito hidráulico. Passando pelo filtro, vamos para a parte do controle. O controle vai trabalhar na interação do operador, dos comandos do operador no equipamento, a fim de direcionar o fluxo do óleo para atender o componente da função que ele está precisando. Então, esse controle pode ser feito através de alavancas que vão interagir com válvulas, com restritores, com blocos. Esses blocos possuem linhas, conexões internas que fazem com que o óleo se desloque de acordo com a especificação do circuito que ele está trabalhando, de acordo com o componente que ele vai atuar. Então, todos esses mecanismos, válvulas, blocos e outros dispositivos inseridos no circuito hidráulico correspondem à parte do controle. E aí, já que passamos pelo controle, a última parte do nosso circuito é a parte de atuação, ou seja, envolvem os componentes que vão ser controlados por todas essas outras partes do circuito que a gente comentou. É o objetivo final do circuito hidráulico, que é fazer uma função ao qual a máquina ela tem sua aplicação. É o mecanismo de atuação. Aí nisso a gente tem cilindros, motores hidráulicos. Isso vai depender muito do circuito que a gente está utilizando, né? Mas, em geral, esses componentes são muito comuns. Cilindros, motores, mecanismos de giro, todos esses têm uma função específica no equipamento. E aí, fazendo parte desse grupo de atuadores, vão fazer a função que a gente precisa. Essa é a última parte. Agora nós vamos para o quadro, para a gente entender todas essas partes que nós já comentamos aplicadas no circuito que nós desenhamos. Vamos lá. Vamos aqui para o nosso diagrama e vamos falar das 5 partes que nós falamos anteriormente e agora aplicadas aqui ao diagrama. A primeira parte tem a ver com o reservatório. Na parte inferior do quadro, nós temos essa linha aqui embaixo, onde nós temos também essas conexões. Essa simbologia representa o reservatório. É aqui aonde o óleo ele vai sair e aonde também ele vai retornar. Eu coloquei aqui também um dispositivo que simboliza um dos sensores que é muito comum se utilizar em reservatórios, que é um sensor de temperatura, um transdutor de temperatura.
no circuito elétrico, nós vamos entender nas aulas futuras como esse transdutor funciona. Mas por hora, basta a gente entender que é através desse componente que a máquina vai saber, que o operador ele vai conseguir ler e interpretar as condições de temperatura do reservatório. Isso é muito importante para o controle do operador e também para a integridade do fluido que está aqui armazenado, também para a integridade dos outros componentes. Esse é só um exemplo de sensor que a gente pode encontrar no reservatório. Temos sensor de nível, em alguns casos temos sensores de pressão, mas acredito que ficou claro aqui o conceito em relação ao reservatório. É dele que vai sair o óleo que está armazenado e também vai retornar, fazendo assim o curso dentro do circuito. Falamos do reservatório, vamos agora para o grupo de geração. Como falamos na parte de conceito, o princípio da geração é iniciar o deslocamento, é succionar o óleo que está dentro do reservatório e disponibilizar para o circuito. E o componente que tem essa responsabilidade é a bomba, que corresponde a essa simbologia. A origem do movimento que gera a sucção na bomba é associada a esse outro componente que nós temos aqui, que é o motor. Nós temos um acoplamento mecânico aqui, um eixo, o motor gira e, por sua vez, mecanicamente gira a bomba. Através desse giro, a bomba ela vai succionar o óleo armazenado no reservatório e direcionar esse óleo para o restante do circuito. Um detalhe, na simbologia que nós temos aqui, se trata de uma bomba de deslocamento fixo. Como esse não é um vídeo falando de bombas, a gente não vai detalhar o funcionamento dela. Nós vamos ter outras aulas aqui no canal que vão explicar as diferenças e as aplicações dos modelos de bomba que a gente tem nos equipamentos, como bomba de deslocamento fixo, como essa bomba de deslocamento variável. Esse não é o objetivo desse vídeo, nesse momento. Por hora, basta a gente entender que através desse componente, o óleo vai ser succionado e direcionado para o restante do circuito. Nós vamos ter a geração do deslocamento. Partindo agora para a nossa terceira parte, nosso terceiro ponto, que é o processo de filtragem. O processo de filtragem é representado por esse componente aqui, que é um filtro. Essa simbologia no diagrama hidráulico representa o filtro. O óleo sai do reservatório através desse condutor, passa pela bomba e daqui ele segue para dois caminhos, nesse sentido e nesse sentido. Desse vamos falar depois. Nesse sentido aqui, nós encontramos o filtro. O óleo passando pelo filtro, as impurezas vão ficar aqui armazenadas. Um detalhe, com o acúmulo de impurezas, a tendência é que se crie uma resistência na passagem do óleo. O filtro vai ficando saturado, vai passando um tempo e o óleo ele não tem tanta liberdade assim para passar. A gente precisa de um bypass, ou seja, precisamos de um caminho alternativo para que essa pressão criada pela resistência dos particulados que aqui vão se armazenar não aumente. Então a gente precisa de uma válvula bypass ou de um circuito paralelo para o deslocamento do óleo. E aqui nós temos através dessa válvula de retenção. Então veja, em condições normais, quando o filtro não está saturado, o óleo ele vai passar por esse condutor, por essa mangueira, ou seja lá o que for, esse condutor, o fluido vai passar por aqui. Em condições normais, ele segue direto passando pelo filtro. Porém, quando o filtro estiver saturado, ele vai deslocar por esse caminho. A resistência oferecida pelo filtro, ela precisa ser superior à resistência exercida por essa mola. Essa parte em zigue-zague atrás da válvula representa uma mola. Então, a resistência exercida pelo filtro precisa ser superior à resistência da mola. Quando isso acontecer, isso indica que o filtro está saturado. E aí o óleo ele vai passar sem filtrar, por isso a importância de trocar o componente nessa condição. O óleo vai passar sem filtragem e vai seguir para o restante dos componentes. Nós não desenhamos no nosso diagrama aqui, mas geralmente, em praticamente todos os casos, um componente que é associado a essa parte do circuito é um pressostato ou um transdutor de pressão, que indica quando existe uma diferença de pressão nessa circulação e nessa circulação, ou seja, quando ele identifica que a resistência do filtro é superior à resistência da mola, quando ele detecta essa diferença de pressão, ele atua no contato, um contato elétrico, e informa para o operador, através do painel, do display ou de uma sinalização, que o filtro está obstruído. Senão, o filtro iria obstruir e a gente não queria saber, né, que o óleo está passando por essa válvula. Nesses casos, a gente tem esse outro componente para fazer essa informação. Passando pelo processo de filtragem, vamos falar agora do grupo de controle. Por que nós deixamos para falar dessa válvula depois, já que ela está antes do filtro? Porque ela faz parte do grupo de controle.
Essa válvula aqui é o que nós chamamos de válvula de circulação livre, mas que nesse caso também atua como uma válvula de segurança. E essa outra válvula aqui é uma válvula que é comandada pelo operador. Ela vai ter a responsabilidade de deslocar o mecanismo de atuação, que nesse caso é um cilindro. Então, essas conexões, essas vias dentro das posições da válvula é que vão direcionar se o óleo ele vai numa direção, num sentido, ou se vai em outro sentido. E o papel dessa válvula de segurança, ou nesse caso da válvula de circulação livre também, é limitar a pressão do circuito, ou seja, quando o óleo encontrar essa resistência, visto que nessa posição o circuito está fechado, ele vai encontrar uma resistência infinita. Isso quer dizer que a pressão tende a aumentar. Essa válvula vai limitar a pressão do circuito em 60 bar. Vamos agora para a última parte do nosso circuito, que vai ser a parte de atuação, o dispositivo aqui, o atuador. Aqui nós representamos essa parte com um cilindro simples. O que é que ele vai fazer? Quando nós atuarmos a parte de controle, quando a gente atuar essa válvula através dessa alavanca, ou ela vai se deslocar para a esquerda ou para a direita. Se ela se deslocar para cá, ou seja, se essa posição aqui se deslocar para o centro, a linha principal vai passar para a linha A. Então, a vazão vinda da bomba vai se deslocar para a linha A. Essa linha A vindo para cá, ela vai armazenar aqui nessa parte que a gente chama de camisa do cilindro. Visto que o óleo está se armazenando aqui, o óleo está sendo deslocado para cá, ele vai exercer uma força contra essa parede, fazendo com que a haste do cilindro comece a se deslocar. E por que esse deslocamento vai acontecer? Porque do outro lado aqui, olha o que acontece com essa conexão nessa posição. O óleo que aqui estava armazenado, ele vai se deslocar para a posição B. Nessa posição aqui, a parte B vai se comunicar com a linha T. Essa linha T vai deslocar o óleo para o reservatório. Então, o óleo vai ser drenado. E aí permite com que o cilindro se desloque. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente jogar essa válvula para outra posição, no sentido contrário, agora da direita para a esquerda, a parte de P, ao invés de se comunicar com A, vai se comunicar com B. P comunicando com B, a vazão principal se desloca no outro sentido. O óleo sendo deslocado para esse sentido vai empurrar a haste do cilindro no sentido contrário. E o óleo que aqui estava armazenado vai se deslocar por esse condutor e daqui ele se desloca para o tanque. Quando esse óleo se deslocar para o tanque, nós vamos ter um deslocamento no sentido contrário do atuador, do nosso cilindro. Assim a gente fecha o nosso raciocínio da parte do atuador e do circuito hidráulico como um todo. Após essa explicação, nós fechamos então o nosso conceito de circuitos hidráulicos. Vimos cada parte, como cada uma se comporta, e aí a gente já tem um conceito preliminar, um conceito básico sobre circuitos hidráulicos que vai nos ajudar mais para frente, quando vierem outros vídeos, quando vierem outros circuitos, para que a gente consiga trabalhar isso aplicando a vários tipos de equipamentos. Agradecemos mais uma vez por ter assistido esse vídeo até o final. Por favor, compartilhe, se desejar, esse conteúdo com outros colegas de profissão, com outras pessoas que estão entrando na área, para que elas possam aprender também sobre hidráulica, sobre outros conceitos. E, se possível, deixe o seu gostei, não esqueça também de comentar alguma sugestão, algum ponto que você pode ter ficado em dúvida para a gente tratar em outros vídeos. Isso é muito importante para o crescimento do canal e também para o nosso desenvolvimento. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.